Amém, irmãos? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. De fato, como nós acabamos de cantar, há uma doce presença aqui. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali, no meio deles, eu estarei. Muito mais agora, nesse momento, nessa oportunidade, nessa rica oportunidade que nós temos. A presença do Senhor está aqui no meio de nós. Louvamos e bendizemos o nome dEle. Rica e preciosa oportunidade, irmãos. Não tem outro adjetivo. Vamos ter mais um tempo de oração, consagrar ao Senhor esse tempo, clamando a Ele para que Ele nos fale nessa noite, para que a palavra dEle venha ao encontro do nosso coração, suscitando aqui em nosso meio um louvor e uma adoração genuína ao nome do nosso Senhor. Amém? Senhor, nós bendizemos o Teu nome santo. Senhor, nós somos tão gratos a Ti porque mais uma vez o Senhor nos concede essa rica e preciosa oportunidade de nos reunirmos em torno do Teu nome, de fazermos memória, Senhor, daquela obra perfeita que o Senhor realizou em nosso favor, de podermos, Senhor, tributar a Ti louvor, adoração. Ah, amado Senhor, quando olhamos para Ti, nós vemos aquele que é o único digno de todo louvor e de toda honra e de toda glória. Senhor, recebe do Teu povo a adoração nessa noite. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado, bendito e exaltado. Mais uma vez, Senhor, o Senhor é aquele único que é digno. Amém. Irmãos, os irmãos têm nos lembrado, e eu quero reforçar essa lembrança nesse momento introdutório, de que esse não é um tempo de nós trazermos as nossas cargas para colocá-la diante do Senhor. Esse não é um tempo de nós fazermos pedidos, não é um tempo de intercessão ou qualquer coisa do gênero. Esse é um tempo muito especial, onde nós trazemos para o Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. É um tempo de nós olharmos para Ele e expressarmos toda a nossa gratidão. Toda a gratidão que há em nosso coração, por quem Ele é, por aquilo que Ele fez em nosso favor. Amados, nós precisamos, e eu creio que nós desejamos, ser diferente daqueles 10 leprosos. Na verdade, diferente daqueles 9 leprosos. Se os irmãos se lembram da passagem, havia 10 leprosos. O Senhor curou todos os 10, mas apenas um voltou para agradecer. Que nós sejamos então diferente desses 9 leprosos. Que nós estejamos aqui nessa noite com gratidão, com louvor diante do nosso Senhor, para agradecer a Ele pela obra que Ele fez e tem feito em nós e entre nós. Estamos aqui para tributar louvores ao Todo-Poderoso. Estamos aqui para louvá-lo na beleza da sua santidade. Então, com esse coração, que nós possamos participar desse momento. Mais uma vez, irmãos, não é um momento de nós trazermos as nossas cargas, é um momento de adorarmos e bendizermos o nosso Senhor. Que Ele seja louvado nessa noite. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo, a palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, até aqui, meus irmãos,
Nós sabemos que nesse capítulo o apóstolo Paulo, ele começa, a partir do verso 17, a ordenar aqueles irmãos da igreja em Corinto a respeito da participação na mesa do Senhor. É um capítulo assim muito conhecido dos irmãos, onde não se faz necessário a gente colocar detalhadamente aqui o contexto, porque todos os irmãos conhecem a passagem. E também, meus irmãos, não é o meu desejo elaborar aqui um estudo detalhado acerca da mesa do Senhor e sua observância, até porque recentemente nós recebemos um material muito precioso a esse respeito, né? O livro do irmão Murray, A Mesa do Senhor. Então esse material tem esse propósito, e muitos outros irmãos preciosos já elaboraram estudos detalhados a esse respeito. Eu quero então apenas tocar aqui em alguns detalhes que, quando eu estava preparando essa mensagem, saltou aos meus olhos, saltou ao meu coração. Alguns pequenos detalhes aqui. E é interessante, irmãos, que originalmente eu nem ia compartilhar a respeito desse assunto, mas à medida que eu fui olhando para os textos, eu entendi que essa era a direção do Senhor. Amém. Então, as palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, nesse texto que nós lemos, são as palavras do nosso Senhor Jesus quando ele instituiu a ceia. Os irmãos conhecem muito bem, que é exatamente esse tempo que nós estamos participando aqui hoje, nessa noite. Amados, quando o Senhor Jesus, ele instituiu esse tempo, a ceia dele mesmo, ele estava de fato pensando em sua igreja, que somos nós. Sabe por quê? Porque ele nos conhece muito bem. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, que nós somos fracos e inclinados ao pecado. Então, por conta disso, quando ele instituiu esse tempo, ele pensava em cada um de nós, ele pensava na sua igreja. Porque essa mesa, ela tem também um intuito de nos fortalecer. Ela tem um intuito de estreitar a nossa comunhão com o nosso Senhor mesmo, o nosso Redentor. Reconhecemos que essa mesa é uma mesa que foi colocada no deserto para nós que é esse mundo. Nós reconhecemos que esse tempo é um tempo de refrigério, é um tempo de nós fazermos memória daquele que fez uma grandiosa obra por nós. É um tempo, se assim nós podemos dizer, de nós recarregarmos as nossas baterias para batalhas do dia a dia. Então, irmãos, de fato, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, quando o Senhor instituiu esse tempo, ele pensava na sua igreja. Porque a sua igreja, que somos nós, composta de cada membro, nós individualmente somos fracos, tendenciosos ao pecado, e nós precisamos desse fortalecimento. Então ele instituiu esse tempo pensando em nós. E é muito interessante que daí, pensando nessa realidade, um pequeno detalhe que está aqui no verso 23, ele saltou aos meus olhos. Se você olhar lá de novo no verso 23, você vai ver que está escrito que na noite em que Jesus foi traído. Esse detalhe, ele saltou assim aos meus olhos. Considere isso comigo, irmãos. O nosso Senhor, ele sabia exatamente o que lhe iria acontecer. Que ele entraria numa luta terrível com os poderes das trevas. Ele sabia que ele iria enfrentar toda a hostilidade dos homens. Ele sabia que ele esgotaria até a última gota o cálice da ira de Deus. Ele sabia que ele enfrentaria na manhã do dia seguinte a pior de todas as manhãs que já existiu sobre a face da terra. Sem sombra de dúvidas, na manhã do dia seguinte a quando o Senhor instituiu a mesa, a ceia, ele foi crucificado. Então ele sabia de tudo isso estava na memória dele. Ele já tinha conhecimento prévio de tudo que iria acontecer. Mas mesmo assim, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão. Considere comigo mais uma vez, irmãos, na noite em que ele foi traído, naquela noite de angústia, de dor, naquela noite de suor de sangue, naquela noite de uma tremenda angústia, naquela noite que ele foi traído, ele tomou o pão. Ele tomou o pão e preparou esse momento aqui para nós.
Nesse pequeno detalhe você vê o amor grandioso e precioso do nosso Senhor, que mesmo em face de sofrimentos horríveis, Ele pensava em mim, Ele pensava em nós. Se isso não é de alegrar o nosso coração, não é de nós nos rendermos diante dEle em adoração, eu não sei o que pode ser, irmãos. Na noite em que Ele foi traído, na noite em que Ele foi traído por um, que Ele foi negado por outro e abandonado por todos, Ele tomou o pão e Ele disse, tomai, comei, esse é o meu corpo. Tomou o cálice da mesma forma, tomai, bebei, instituiu esse tempo para que nós pudéssemos ser fortalecidos na comunhão com Ele, porque Ele é o nosso poderoso e maravilhoso Senhor. Então, nesse pequeno detalhe, a gente toca no amor poderoso e grandioso do nosso Senhor por cada um de nós. E de fato esse amor é grandioso e poderoso, maravilhoso. Um outro ponto que também está aqui nesse texto que eu gostaria de destacar nessa noite para os meus irmãos, ele está no verso 26. Vamos ler novamente esse verso, que diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A palavra que saltou aqui aos meus olhos é essa palavra que anunciais. Essa palavra ela significa declarar, fazer conhecido, proclamar. E o apóstolo ainda acrescenta: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amados, nós nos reunimos em torno dessa mesa para anunciar, para fazer conhecida a morte do Senhor e tudo o que ela significa para nós, a sua centralidade na obra da redenção. Quando nós pensamos na morte do Senhor e em tudo o que ela significa, me parece que nós estamos como quem anda tateando, sem saber exatamente a dimensão e a grandiosidade desse assunto. E de fato nós não entendemos exatamente tudo o que a morte significa. Teremos a eternidade para isso, diante e junto do nosso Senhor. Mas na pequena luz que Ele já nos deu a esse respeito, nós podemos sim colher várias pérolas do que significa essa morte do Senhor Jesus, a qual nós estamos anunciando nessa noite para cada um de nós. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar do que essa morte significa, eu creio que todos os irmãos se perguntassem, falaria: o perdão dos nossos pecados. Irmão, quando Deus nos criou, isso não é novidade para nós, Ele não nos criou em pecado. Ele nos criou livre do pecado. E nós conhecemos bem a história. Infelizmente o homem pecou, desobedeceu a Deus, tomou o fruto que era proibido e comeu. E a palavra nos diz que imediatamente, quando ele toma aquele fruto e come, as escamas caem dos seus olhos e ele enxergou que estava nu. Pronto, ali entrou o pecado na humanidade. E é interessante que a palavra do Senhor vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, quando o pecado entrou no mundo, contaminou o homem, e essa semente de contaminação passou a todos nós, porque nós pecamos, todos pecaram. Não tem um que fique livre dessa condição, O pecado entrou no homem e foi transmitido a todos de maneira geral. O pecado ele é a causa da nossa separação com o nosso Deus. O pecado ele é a desobediência contra Deus. E tem tantos outros textos que vai nos mostrar essa realidade. Um outro texto vai dizer assim: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Meu amado irmão, não tem ninguém aqui que pode dizer que não tem essa semente do pecado, que não é um pecador. Não tem nenhum, absolutamente nenhum. Inclusive, outro texto vai dizer assim, que todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Veja que não há uma exceção, quando a gente olha para a humanidade, porque quando a gente olha para o nosso Senhor, Ele é a bendita exceção do Pai.
Ele é aquele homem que o Pai procurou ao se encarnar. Então o pecado ele nos afasta de Deus, ele causa separação entre Deus e os homens. E Deus não poderia apenas perdoar o pecado, porque iria totalmente contra a sua natureza santa e justa. Logo, o pecado ele se tornou para nós uma dívida impagável. Nós não tínhamos nenhuma condição de pagar essa dívida do pecado. A nossa sentença era uma sentença de morte. E é nesse cenário de desesperança para nós que entra o nosso bendito Redentor, o Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se fez homem e veio até essa terra. Viveu aqui uma vida santa e totalmente livre do pecado. E esse bendito Redentor, ele foi até a cruz, tomou o nosso lugar e pagou aquela dívida que era impagável. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Na cruz ele derramou todo o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Aleluia, irmãos, a dívida está paga, totalmente paga, por intermédio da obra do nosso Senhor bendito e Salvador. Sabe aquele texto que fala que a cédula do pecado que era contra nós, ela foi cravada na cruz, e aqui está a beleza dela. O nosso Senhor pegou a cédula do pecado que era contra nós, cravou ela na cruz e sobre ela escreveu, sabe o quê? Tetelestai, está pago, está consumado. Meus amados irmãos, porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, mas agora vem a bendita parte desse texto. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós somos feitos justos pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Não que haja qualquer justiça em nós, mas há justiça nele. E a partir do momento que nós nos derramamos diante dele, que nós cremos na obra redentora dele, a justiça dele se torna como se fosse a nossa. E agora nós podemos ser chamados justos, porque se pela desobediência de um entrou o pecado, pela obediência de um só entrou também a justiça, a graça, a misericórdia e a bondade para cada um de nós. Então, irmãos, o que nós estamos anunciando aqui nessa noite, senão que todos os nossos pecados foram perdoados através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor. E a morte do Senhor tem esse significado para nós. Todos os nossos pecados foram perdoados por conta do sangue que o nosso Senhor Jesus derramou na cruz. Um outro ponto que eu queria destacar também é que aos irmãos, que nós estávamos também debaixo de uma sentença de condenação. Todos nós estávamos fadados à condenação eterna. Caminhávamos a passos largos em direção ao inferno. Não tínhamos esperança, irmãos. Isso é fato, nós não tínhamos esperança. Foi aí que quando o nosso bendito Salvador, através dos arranjos do Espírito Santo, ele entrou na nossa vida, mudou o curso da nossa história. E agora nós podemos exaltar e exultar que nós temos a salvação e a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Irmãos, a nossa sentença era de condenação. Nós caminhávamos a passos largos em direção ao inferno. Nós não poderíamos, como eu acabei de dizer, pagar o preço dos nossos pecados. Mas o Senhor, ele entrou na nossa história e ele proveu para nós uma salvação e a vida eterna. E eu quero enfatizar isso com um texto que é muito conhecido nosso, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você continuar esse texto, você vai ler assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós temos no sacrifício do Senhor Jesus a salvação e a vida eterna. Então, mais uma vez, irmãos, e vocês vão me escutar ainda falar algumas vezes isso, o que nós estamos anunciando aqui nessa noite? Nós estamos anunciando aqui nessa noite que nós temos a salvação e a vida eterna através do sacrifício de Cristo Jesus.
Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. E a morte do Senhor significa para nós a salvação e a vida eterna. Terceiro ponto, como nós dissemos há pouco, irmãos, nós estávamos separados de Deus por conta da multidão dos nossos pecados. Havia entre nós e Deus uma barreira. Nós éramos inimigos de Deus. O pecado, ele é inimizade contra Deus. Mas como nós ouvimos há poucos dias atrás, nosso irmão Thomas dizendo que na cruz o Senhor Jesus, ele toma a nossa mão. E ele toma a mão de Deus. E ali ele reconcilia o Pai conosco. Nós estávamos de fato separados de Deus, mas nós fomos reconciliados pela obra do nosso Senhor Jesus com o nosso Deus e Pai. E eu quero também trazer um texto para reforçar isso que eu disse aos irmãos. O texto diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos por Ele pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós fomos reconciliados com Deus pela obra perfeita e maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, que nós estamos anunciando aqui nessa noite, nós estamos anunciando que por conta do sacrifício perfeito do Senhor Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. E mais um ponto, e esse é o último ponto, irmãos. Nós sabemos também que o nosso Senhor morreu e ressuscitou. Aleluia por isso, irmãos. Inclusive isso está implícito nesse texto que nós lemos aqui em 1 Coríntios, porque a ordem é que nós observemos essa mesa até que Ele venha, né? Então, para Ele voltar ou para Ele vir, Ele precisa estar vivo. Então, Ele ressuscitou e vivo está. E a ressurreição de Cristo é um selo da aprovação do Pai com relação à obra que o Filho realizou. E a palavra nos diz que como nós fomos inclusos na morte de Cristo, nós também fomos inclusos na ressurreição de Cristo. E nesse sentido tem um texto lindo das Escrituras que nos diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Outro texto vai nos dizer que a nossa pátria está nos céus. Amados, se houvesse aqui um GPS espiritual, a nossa localização seria nos lugares celestiais. Meus irmãos, que mudança drástica de vida. Nós estávamos no tremedal de lodo, no tremedal de lodo dos nossos pecados. Nós estávamos ali no lamaçal dos nossos pecados, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, com mão forte, com braço estendido, nos retirou de lá. Nos retirou do império das trevas e nos trouxe para o seu próprio reino, o reino do seu amor. Ele nos transportou para o seu próprio reino. Não somos mais cidadãos dessa terra, somos cidadãos dos céus. Vivemos ainda na terra, mas a nossa identidade em Cristo é uma identidade celestial. Peregrinos e forasteiros, nós somos aqui, irmãos. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. A nossa posição em Cristo é essa. Nós devemos viver dessa forma. Então, mais uma vez, irmãos, o que nós estamos anunciando aqui nessa noite? Senão que a nossa pátria não é mais essa pátria terrena, mas sim a pátria celestial por conta da obra que o nosso Senhor Jesus Cristo realizou em nosso favor. Lembre-se, irmãos, que todos esses benefícios que eu citei, a gente poderia citar ainda muito mais. Como eu disse para os irmãos, nós não temos ainda a real dimensão da grandiosidade da obra, da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós andamos meio que tateando ainda nesse assunto, mas, glória a Deus, nós teremos uma eternidade para aprender dele o que isso significou e significa para nós.
Mas nessa noite, mais uma vez, todas as vezes que participardes deste pão e desse cálice, anunciais a morte do Senhor. E a morte do Senhor traz todos esses benefícios para nós. Então, irmãos, nós não podemos tomar esse tempo como um tempo comum, como um tempo qualquer. Não podemos fazer desse tempo um ritual. Amados irmãos, esse tempo é grandioso demais para nós ficarmos indiferentes diante dessa mesa. Nós temos que nos render diante desse Senhor, adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. E temos que fazer isso até que Ele volte, porque haverá um dia que nós estaremos juntos com esse bendito e maravilhoso Senhor. Mas o treinamento é aqui. Então começamos por hoje, adorando e bendizendo esse Senhor, porque Ele é digno. Esse Senhor foi aquele que tinha o seu trono de glória, seus palácios de marfim, mas Ele abriu mão de tudo isso. Ele se fez homem, veio até essa terra, e aqui Ele viveu uma vida perfeita, santa, uma vida sem pecado. E Ele foi até as últimas consequências, por amor ao Pai e por amor a cada um de nós. E lá na cruz Ele fez uma obra grandiosa, Ele derramou o seu sangue para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Ele pagou aquela dívida que era impagável, a qual agora nós só podemos aproveitar e gozar e adorá-lo, porque Ele é digno. Então, irmãos, que tomemos esse tempo com uma importância que a Ele é devido, e que adoremos esse Senhor bendito e maravilhoso. Amém?